Oi, mais um dos 12 vídeos. Esse é o vídeo número 7 de gestão escolar, estágio híbrido, modelo extensão, estágio de pedagogia. E no vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e neste, né, 7. Vim falar aí da gestão escolar, contar como é que se faz, como é que se forma, maneiras aí da gestão escolar estar mais inteirada entre os alunos e entre a escola, né? Entre os professores, mais atenta aí à comunidade também. E nesse vídeo não vai ser diferente, né? Trouxe em mais algumas coisas relacionadas à gestão escolar, mais assuntos aí principalmente aí sobre hoje, principalmente sobre os desafios encontrados aí no processo de gestão escolar em escolas públicas. A gente sabe que as escolas públicas, elas possuem poucos recursos, né, e muitas vezes a gestão escolar aí acaba tendo que fazer um certo milagre, né. Então é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né, sobre gestão escolar numa escola pública, os principais desafios encontrados nesse processo e como resolver eles, né? Trouxe algumas dicas, alguns relatos, alguns resumos, tá bem interessante aí, espero que vocês gostem do vídeo, nos acompanhem, né? Deixe aí o seu comentário, sua curtida, o que tá achando. Lembrando que são 12 vídeos de 30 minutos, mais ou menos, não certinho, né, 30 minutos, mas aproximadamente, não passando muito disso, para o vídeo não ficar tão extenso, tão cansativo, né, e para ser de uma compreensão aí bem fácil, para ser algo aí bem tranquilo de assistir, né, assistir enquanto cozinha, enquanto procura, enquanto até tá fazendo alguma outra tarefa, né, e aí olhando e escutando o vídeo, entendendo aí o que é gestão escolar, o que ela faz na escola, né? Quais os principais objetivos, o que é gestão escolar e o que ela é responsável, né? Porque muitas pessoas acham que a gestão escolar ela é responsável apenas pelo conteúdo da escola, pelo conteúdo ensinado. Outras pessoas já acham que gestão escolar é apenas administrar o dinheiro que vem, né? Então, eu expliquei bem certinho no vídeo 1 ou 2 os tipos de gestão escolar, né? Para ficar bem fácil aí para vocês entenderem que a gestão escolar, ela não vai só administrar o dinheiro, ela não vai só dizer o que vai ter que ser ensinado em cada série ou ano, né? Ela engloba aí diversos aspectos. E conta com a participação de professores, com a participação de pais, com a participação da comunidade ao redor, né, com a participação dos colaboradores aí, os demais funcionários da escola, fora o grupo de professores, perdão. E claro, conta também com auxílio, né, ajuda dos próprios estudantes dentro da escola, né, e fora também. Então, aqui, ó, a gente sabe que as escolas públicas muitas vezes precisam se virar com o pouco que tem, né? Então, como eu comentei ali, elas precisam acabar fazer milagre com o dinheiro que vem, com os recursos que elas possuem. Muitas escolas aí acabam, não digo sobrevivendo, mas acabam aí se mantendo grande parte por causa de doações, né, de outros locais, de outras instituições. Isso ajuda a escola, né, a dar continuidade aí ao seu trabalho. Então, os desafios da gestão escolar, eles aumentam, né, ao mesmo tempo em que as mudanças na educação acontecem, porque elas estão aí invadindo o mundo todo, né? Então, por isso que é muito comum, bem natural aí, que muitos gestores encontrem dificuldades para atender aí as novas demandas da escola, as novas demandas do meio social, né, que tá acontecendo aí. É bem comum aí, né, os gestores acabarem aí se desesperando um pouco, né, porque afinal eles têm muitas pessoas, muitas vidas nas mãos e precisam dar conta de tudo, e não digo só na vida das crianças que estão em formação,
Me refiro também às vidas dos professores que estão ali, dos funcionários em geral da escola e principalmente deles mesmos, né? Porque eles estão à frente da escola, a responsabilidade de tudo que acontece é deles, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Então, é uma grande responsabilidade. Então, às vezes a dificuldade ela vem aí, mas os gestores precisam saber administrar ela, né? Driblar essa dificuldade para superar aí e ter bons resultados. Então, inclui certamente, né, nesses desafios aí e nessas dificuldades das novas demandas, a pandemia. Eu não posso deixar de falar dessa pandemia porque é algo que existe, é algo que afetou muito a escola, principalmente, né? Então, assim, ó, a orientação que a gente tem, que os alunos têm, que a Secretaria de Educação, enfim, orienta aí, é as aulas online, fazer tudo através da internet, né? De um celular, de um computador, de um tablet, de qualquer meio que possua internet. Então, muitas escolas enfrentavam e ainda enfrentam, porque nem todas voltaram ao ensino presencial, a dificuldade dos alunos ao acesso à internet, a dificuldade até da escola, de professores, ao acesso à internet, a um aparelho com uma tecnologia boa, um aparelho, digo, bom, né? Porque às vezes até tem um aparelho, mas ele já é mais simplesinho, ele já não funciona para os recursos que se precisa. Às vezes tranca, trava, enfim, né? Então, a pandemia aí e essa dificuldade do remoto é algo que muitas escolas, principalmente as de mais baixa vulnerabilidade aí, encontram, né? A comunicação aí através da internet, das tecnologias em si, né? E isso acaba afetando a escola, porque ela perde o contato, né, com diversos alunos por não possuírem esse meio, alguns por situações financeiras, né? Outros aí por alguns outros problemas até de locação, né, de onde moram, das suas casas, enfim. E isso acaba frustrando, né, o gestor escolar, porque ele tem um grande número de alunos na escola e o que ele gostaria é de que o maior número possível participasse das aulas, de que o maior número possível tivesse acesso às atividades, porque é algo que vai prejudicar esse educando lá na frente, quando as aulas voltarem no presencial também, né? Então, foi justamente pensado assim nesses alunos, né, em que a gestão escolar ela teve que ter um olhar aí mais cuidadoso, né? Porque ela precisou impor aí que os seus professores elaborassem um plano de aula para os alunos que têm acesso remoto, que têm esse acesso aí na plataforma da sala de aula, que têm o acesso à internet, e também precisou exigir dos professores um grupo de livrinhos, de atividades, de cartazes, enfim, né, de atividades em folhas para os alunos que não possuem acesso à internet, para os alunos que não têm um aparelho tecnológico. E isso é algo assim que dificultou bastante, né? Porque o professor ele vai elaborar a aula, mas ele precisa pensar, né? Porque nesse um ano, pouco mais de um ano, o professor aprendeu a lidar com diversos recursos da plataforma virtual da sala de aula. Então, daqui a pouco, o professor descobriu alguns recursos que ele vai usar com os alunos que possuem esse acesso, mas ele gostaria de ter o mesmo alcance com um aluno que não possui o acesso. E como que ele vai fazer isso, né? Isso é algo que também frustra o professor nessa jogada aí, né? De passar a mesma atividade, só que tendo que utilizar ela de maneiras diferentes, né? Então, a gestão escolar, juntamente com os professores, também tiveram que ter esse olhar cuidadoso, também tiveram que pensar, né, em como fazer isso, em como planejar a mesma aula de duas maneiras totalmente diferentes. Porque tem que se reconhecer que, por mais que a escola esteja em um bairro de uma
classe aí, né, financeira razoável, tem que se entender que nessa escola vai frequentar alunos e não se pode negar o acesso a alunos de uma classe financeira bem mais baixa. E a gente tem que atender todos os públicos e a gente tem que tem que proporcionar o ensino igual a todos. Não importa a classe financeira, a classe social, a cor de pele, o jeito dessa criança, desse aluno. O ensino tem que ser e deve ser igual para todos. Então, assim, ó, continuando aqui, né? Então, o gestor, ele vai precisar estabelecer, principalmente, né, um sistema de comunicação escolar que vai facilitar o contato entre alunos, entre professores, né? Ou seja, vai facilitar o contato entre todos os envolvidos para melhorar, né, essa experiência educacional dos alunos e dos demais envolvidos, né? Professores, funcionários e até os próprios gestores. Agora saí um pouquinho do contexto de pandemia, voltei mais para um contexto global, como se tudo tivesse normal, aulas presenciais, enfim, né? O que a gente espera aí tão sonhado, esse retorno. Então é importante desenvolver aí um contato com a criança e com os adolescentes, reconhecendo, né, que ele exige uma abordagem especial de linguagem, né, e não deixe de estimular a escuta ativa. Então, com os alunos, eles são os protagonistas, né, do seu processo de aprendizagem. Então, é preciso reconhecer o que eles têm a dizer. Então, muitas vezes os alunos, eles se sentem tímidos, eles se sentem frustrados por não possuir a mesma qualidade financeira do coleguinha, por não ter uma merenda tão boa quanto a do coleguinha. São pequenas coisas que a gente acaba percebendo que o aluno, ele se sente assim, ele vai ficando retraído, né, com essa diferença. E a gente precisa trabalhar não somente nesse aluno, mas em todos, que vai existir uma diferença de padrão e que os próprios alunos, né, podem dividir entre si, podem compartilhar, podem auxiliar, né, esse aluno que vai ter uma vulnerabilidade mais baixa. Então, a gente tem que trabalhar sempre nas crianças, né, esse respeito, essa empatia com o próximo, de que se eu não tenho e o meu colega tem, ao contrário, né, na verdade, de que se eu tenho e o meu colega não tem, eu posso dividir com ele, eu posso ajudar ele, né? Não só com bens, mas tipo, mas também me refiro também a conhecimento, né? Se eu tenho um fácil entendimento daquela disciplina, daquela matéria, eu posso auxiliar o meu colega. E isso é trabalhado através do ensino dos professores dentro da sala de aula, que é algo que é conversado através dos gestores para os professores, né? Essa empatia, esse olhar, esse cuidado com o colega, com o próximo. Então, muitas escolas acontecem de ser o único lugar em que aquele aluno ele vai poder ser ouvido, ele vai poder demonstrar os seus sentimentos. Então, a escola tem como um todo, né, um papel fundamental. Isso todo mundo já sabe, já decorou, já tira de letra, né? Então, a escola precisa ouvir, a escola precisa ajudar esse aluno, certamente, né? Não vai, às vezes não é possível a gente auxiliar tanto quanto gostaria. Tem de experiências vividas, assim, né? Dentro do ambiente escolar e não era uma escola de tão baixa vulnerabilidade, é uma escola em que a grande parte dos alunos e dos pais tem uma condição financeira razoável, né? Mas a gente encontra aí alunos com uma situação financeira bem abaixo, de que os alunos não possuem nem roupa direito para ir à escola quando tá frio, ou, né? Ou quando tá calor, a bermuda ou camiseta, ou até o chinelo mesmo é rasgado, ou aquele chinelo que tá quase arrebentando. E às vezes acontece do aluno ter que ficar de pé descalço, né? Daquele aluno também que não, a família em si, né, mora num lugar difícil, que não possui aí sustentabilidade, não possui um encanamento de esgoto adequado, então a água não vai chegar também tão limpa quanto nas outras casas.
e aí o aluno acaba ficando, né, ele em si se sente, né, como é que eu posso dizer? Então, ele vai se sentir, assim, diferente dos outros, porque ele vai estar com a roupa, de repente, não vai estar tão limpa, não vai estar tão bem passada quanto a do coleguinha, que tem um pouquinho mais de condições, né? E isso aí a gente vê em diversas escolas aí de bairro, e é algo que às vezes nem as crianças assim dão tanta bola, mas aquele aluno que tem aquela condição ali mais baixa, ele vai se sentir diferente dos outros devido a isso, né? Então, é preciso a gente aí, a gestão escolar, desenvolver um trabalho aí bem cuidadoso, um olhar bem voltado ao aluno aí, para que isso seja trabalhado, para que isso seja, né, para que o aluno entenda aí que, apesar da sua situação, ele tá na escola, ele tem condições de mudar aí essa vida, né? De que se de repente o pai e a mãe não teve condições de estudar, ele tá tendo essa oportunidade e ele pode fazer melhor, né? Pode até dar condições melhores aos próprios pais, né, devido a isso. Então, a gestão escolar, ela precisa ter um olhar cuidadoso para esse aluno de baixa vulnerabilidade, para que ele não seja motivo de bullying, não seja motivo de comentários preconceituosos dos outros alunos e até de outros pais, outros funcionários, até mesmo acontece de alguns professores falarem desses alunos, né? E isso acaba sendo vergonhoso, porque o professor, o adulto, ele tem que ser o exemplo para a criança, né? Então, se ele fala mal de uma situação dessas, o que que a gente vai esperar da criança? Então, continuando aqui, né? Com certeza, nas escolas privadas também acontece, né, do aluno se expressar, do aluno às vezes não ser ouvido tanto quanto gostaria, de enfrentar algum problema, de repente não deste modo, como comentei agora há pouco, mas de algum problema que tem aí na sua vida, na sua casa, enfim. Mas a gente sabe que a realidade da escola pública é muito diferente da realidade da escola privada, principalmente porque a pública ela vai atender alunos aí que enfrentam diversos problemas graves aí com família, com, né, pais, e a escola privada às vezes é só algumas pequenas discussões, algo assim, sendo que na escola pública vai envolver algo bem mais, vai envolver às vezes conselho tutelar, polícia, né? E então a realidade é bem diferente de uma para outra, né? Sem contar que a escola particular, muitas vezes a escola mesmo possui um psicólogo para conversar com a criança, para, né, entender o que está acontecendo. E a escola pública, quem precisa entender, quem precisa conversar com a criança, quem vai dar esse auxílio é a gestão escolar, é a diretora, é a supervisora, né? É ela quem vai aí investigar o que está acontecendo para poder dar uma ajuda para essa criança, né? E superar aí esses problemas aí enfrentados, né? Ajudar a superá-los, né? E mas assim, né? Continuando no assunto, a escola pública ela pode faltar muita coisa, né? Pode faltar aí recursos financeiros, pode faltar aí uma reforma, né? Que às vezes a escola tá precisando, mas uma coisa que tem bastante sobrando não, mas é uma coisa que tem muito na escola que a gente vê assim, falo por experiência de ter trabalhado em escolas públicas, é o carinho, é a solidariedade, é o auxílio com o próximo, né? É o dividir, é o incentivar, né? E isso acontece, vai proporcionar aí na escola pública, né? Que tenham alunos aí mais humanos, né? Digo, mais carinhosos, mais afetuosos e participem de diversas ações aí que sejam voluntários, né, de diversas ações ajudando principalmente o próximo. Então, é nessas ações que dentro da escola pública, né, que vai estar ajudando aí o aluno, vai estar auxiliando ele, né, aí a ganhar alguns
alguns prêmios, alguns presentes, algo que vai ajudar na sua casa, né? Alimentos, roupas, né? Arrecadando até materiais, enfim. Então, não só no ambiente escolar, né? Mas fora dele também. E eu acho que a escola pública, mesmo faltando aí, recursos, mesmo às vezes faltando até lanche e coisas assim, ela trabalha aí com pessoas muito mais humanas, com pessoas que aprendem a se virar com um pouco que tem e fazem milagre, fazem chover com isso, né? E acaba aí botando pessoas, né? Formando pessoas muito mais humanas, muito mais capazes aí de enfrentar as dificuldades da vida e os desafios que possam a vir surgir, né? Então, manter o ambiente escolar organizado e seguro é uma das tarefas essenciais na gestão escolar, com um impacto direto no cotidiano deles, né? Então, mais uma das dificuldades da gestão escolar na escola pública e também um dos motivos das aulas ainda não terem retomado é a falta de profissionais da limpeza, principalmente. Porque o que é dito, o que é pedido, né? Que a escola seja higienizada, os locais aí de uso comum, que as classes, cadeiras, né, das salas de aula sejam higienizadas a cada troca de turno, né? E o que acontece? Às vezes a escola possui aí 20 salas de aulas e 2 pessoas para limpar a escola inteira, contando com refeitórios, corredores e ambientes aí que vai se usar em comum, né? Banheiros e não podendo esquecer de sala de professores, secretaria, né? Então, esse é um dos grandes motivos da escola pública não ter voltado ainda às aulas, porque não tem profissional para limpar tudo isso. E mesmo que os alunos ajudem, mesmo que professores ajudam, ainda assim não é o suficiente, porque ainda assim vai ter os outros espaços, ainda assim é preciso, né, ter esse cuidado com a higienização, não se pode deixar de lado, e mesmo com a ajuda de professores e até de alguns alunos, não é o suficiente. Então, a escola pública, além de que a escola pública muitas vezes não vai ter o álcool gel, não vai ter o tapete, né, para limpar os pés, e também não vai ter aí máscara para disponibilizar para os alunos que não tiverem como comprar, né, como ter máscaras. Então, tudo isso é algo pensado e tudo isso é situações de que a escola pública ela tá enfrentando aí, tá tendo dificuldades para esse retorno presencial. Não se pense aí que o professor da escola pública não quer voltar, sendo que do particular já voltou há 5 meses atrás. Tem que se pensar no contexto, né? O particular tem quantas funcionárias para limpar? O particular tem quantos tubinhos, né, vidrinhos de álcool gel espalhados pelo ambiente da escola, né? E a pública? Como é que fica a escola pública? A escola pública às vezes não tem nenhum papel para o aluno se limpar. Quem dirá álcool gel aí em cada canto da escola. Então são diversas situações em que o gestor ele precisa lidar, em que o gestor precisa levar em consideração, né? Como que ele vai fazer isso aí? Como que ele vai lidar com essa situação? Como que ele vai pôr em prática aí todos os seus recursos, né? Como que ele vai pegar esse dinheiro que vem, que é disponibilizado para isso, e vai conseguir adequar esse dinheiro para toda a escola, né? Muitas vezes não se é pensado nisso e é só cobrado, 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 cobrado. Então, em vez de só cobrar, 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 procura saber o que está acontecendo, o que de fato a escola está precisando, que você vai poder ajudar para melhorar, para as aulas poderem voltar logo, né? Na escola em que eu estudei, quando eu fiz o ensino médio, é uma escola que possui 3 andares, 4 andares. Uma escola enorme, enorme. Tem 2 acessos de escada para os andares da escola, de tão grande que é, porque um acesso só não chega para todos os alunos. E a escola tem 3 turnos, refeitório, ginásio, né, enorme. Então, e tinha, sem mentira nenhuma,
uma pessoa para limpar a escola. Quando eu iniciei na escola, tinham 3. Quando eu saí da escola, tinha apenas uma. E ela tinha que dar conta de pelo menos dar uma passada em todas as salas, varrer e recolher o lixo. Tudo isso, a primeira aula da manhã terminava ao 12h10, a 1h já tinha aula novamente. Às 6h15 terminava, às 7, mais ou menos, 7 horas, por aí, a aula da noite, não me lembro bem quando começava, mas mais ou menos por aí, 7 horas, já tinha aula de novo. Então, como que uma pessoa ia dar conta de 4 andares da escola, mais refeitório, mais ginásio, mais as salas de informática, enfim, laboratório, como é que essa uma pessoa ia dar conta? Não tem como. Agora imagina, a gente está vivendo numa pandemia que tudo precisa ser higienizado diversas vezes, passado álcool gel, passado pano. E como é que uma ou duas pessoas vão dar conta de uma escola inteira, né? Nessa uma meia hora entre uma aula e outra. É impossível, né? Então, a gente tem que reconhecer aí que o gestor escolar, ele tá tendo que encaixar essas situações no seu relatório aí do porquê que as aulas ainda não voltaram. Né? Ele tem que encaixar essas explicações para poder dar aos pais, para que os pais também entendam. É importante, né? Outro desafio bastante encontrado na escola pública, que é em relação aos conteúdos. O ensino comparado a uma escola privada perde de lavada. Eu escutei minha vida inteira, né, sobre isso. Porque o que acontece? O que alguns alunos... Vamos pegar uma turma, um ano, né, específico. Então, assim, ó, o que um aluno no segundo ano está aprendendo, muitas vezes já foi aprendido por alunos de uma escola privada no primeiro ano ou até na educação infantil da escola privada. E por que se é ensinado somente no segundo ano da escola pública? Qual que é essa diferença? Isso que muitas pessoas aí acabam não entendendo, e julgo que até eu me perguntava sobre isso, né? Por que eles vão aprender só muito tempo depois do que alunos da escola particular já viram há muito tempo? E a gente precisa entender, assim, né? E até se perguntar o porquê e se isso pode ser mudado, né? Porque o ano é o mesmo, a faixa etária da turma é o mesmo, o conteúdo teoricamente tem que ser o mesmo, mas por que tem essas divergências, né? Então, é um outro desafio aí que a escola pública enfrenta bastante, que é a falta do professor. O professor da turma, né? Muitas vezes o ano letivo começa com o professor, daqui 2 meses aquele professor sai, vem um professor substituto, fica indo com a turma, pegando atividades, assim, que às vezes até o grupo de gestão escolar tem que elaborar um plano de aula para aquele dia e dar para aquele professor substituto, daí daqui a um pouco vem um outro professor para ficar com a turma, aí esse professor fica só mais 6 meses, aí já troca de professor de novo. Então tudo isso, essas situações acaba quebrando o ciclo de aprendizagem do aluno. Por isso que muitas vezes o aluno ele não vai aprender a mesma coisa do que o aluno do ensino da escola privada. Muitas vezes, até de uma escola pública para outra, vai acontecer essas divergências de conteúdo, essas divergências aí de disciplinas, né? Do que o aluno aprendeu durante aquele ano e o que o aluno da outra escola aprendeu. Às vezes vai ter uma lacuna entre uma escola e outra, mas é porque cada escola é uma escola, cada escola tem que lidar com as suas situações diversas, né? E o grupo de gestão escolar, ele precisa aí lidar com essas situações, dar explicações e já lá na frente prever aí as mudanças que podem ser feitas para obter esses resultados, né? Então a gente que tá de fora, acha que gestão escolar é fácil, é simples, é só contratar tantos professores, só botar tantos alunos para dentro da escola, só elaborar um PPP e pôr em prática.
mas a gente não conta aí com as situações que acabam surgindo no caminho, com as divergências, com os imprevistos. E uma escola pública tem imprevistos, meu Deus. Vocês não fazem ideia de cada coisa que acontece, né? Quando não acontece problemas com professores, com alunos, acontece problema na estrutura, no ambiente da escola, em que alguma coisa quebra, alguma coisa precisa de reforma. E a gente sabe o quanto é difícil para um governo, para o pessoal aí da educação que tá mais acima aí, né? Fazer essa reforma, pôr em prática isso aí. E o grupo de gestão escolar vai ter que vai aprendendo a lidar com essas situações. Então, a gente que está de fora precisa entender, precisa apoiar, precisa auxiliar o que der o grupo de gestão escolar, para que eles possam entender, não, apesar da dificuldade, apesar dos problemas, a gente está fazendo um bom trabalho, a gente está tendo resultados positivos. E os resultados e esse bom trabalho que será reconhecido é no que está sendo ensinado para as crianças, é no conteúdo, é na maneira que as crianças estão aprendendo, né? Porque não basta só ensinar, tem que ter uma maneira, tem que ter um método. Então não é, né? Então tudo isso vai ser reconhecido lá na frente, né? De que aquele grupo de gestão escolar fez um bom trabalho, de que aquele grupo de gestão escolar, né, elaborou desta maneira e tiveram bons resultados, apesar do ambiente, apesar das dificuldades, apesar dos itens faltando, seja de material escolar, material de limpeza, a estrutura da escola, mas apesar de todas essas situações, aquela escola teve um bom desempenho, aquele grupo de gestão escolar soube administrar o pouco do recurso que vinha e tiveram resultados aí bem satisfatórios. Então, esse vídeo foi mais aí para demonstrar aí um pouquinho da diferença da escola pública para a escola privada. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né, tenham ficado fácil aí de que a gente não deve só julgar a gestão escolar, a gente precisa também ajudar eles a superar os desafios. Então, até um próximo vídeo.